Falar de produção de petróleo, focando aqui numa produção de petróleo na área marítima. O óleo sai de um reservatório, passa por uma tubulação, é tratado, onde é separado o óleo da água e do gás, ele segue em frente, o óleo tratado com BSW, que é a água emulsionada no óleo menor que 1%, segue para um navio que a gente chama de navio aliviador, e daí para a refinaria para poder ser processado e transformado nos derivados do petróleo. Há necessidade desse petróleo chegar na refinaria com essa quantidade de água emulsionada BSW menor que 1%, porque senão a refinaria ela vai ter dificuldade em processar e, e gerar os respectivos derivados. A produção de petróleo é gerada juntamente com a saída de óleo, água, gás natural e alguns sedimentos e contaminantes, inclusive enxofre e alguns metais. Ocorre uma primeira separação do petróleo da água, um separador que a gente chama atmosférico. Em seguida, temos um tratador de óleo, onde no seu interior existem placas polarizadas que promovem a separação do óleo da água. As gotículas de água entram no tratador e depois de polarizadas, elas aumentam o tamanho. O lado positivo do tratador, polarizado por uma fonte de aproximadamente 30.000 volts, polariza a água, a gotícula de água, e do outro lado, o polo negativo polariza a gotícula de uma outra gotícula de água de uma outra forma. As gotículas se atraem, polo positivo e negativo ficam maiores e consegue ocorrer a decantação. O processo de separação da água e do óleo, ele não consegue ser feito mantendo o óleo estacionado. É necessário um outro processo de separação, que é esse que a gente está comentando aqui do tratador de óleo. No primeiro separador, é tentado fazer uma separação da água e do óleo. Nesse primeiro separador, onde fica estacionado o petróleo, só consegue se separar a água que a gente chama de livre. A água que permanece misturada com o petróleo, a gente chama de água emulsionada. E aí, esse óleo segue em direção ao tratador de óleo, aonde se tenta enquadrá-lo com BSW menor que 1%, que é o que as refinarias exigem para processar o petróleo. No tratador de óleo, nós temos uma parte superior, por onde sai o gás natural, depois passa por um desim, desim, desimulificador, onde é retirada a umidade do ar, e aí segue para a distribuição, segue por gasoduto. Na parte inferior do tratador de óleo é a água retirada, depois ela é tratada, retirado o sal, retirado o enxofre e reinjetado no reservatório para manter a pressão do reservatório suficiente para o petróleo subir novamente e seguir com o processo. Nós temos aqui no tratador de óleo, muitas vezes, a injeção de produtos químicos por bombas de injeção de produtos químicos para poder ajudar o enquadramento de óleo num BSW menor que 1%. BSW significa que é água emulsionada, é Basic Sediments and Water. Tá? Há necessidade de ocorrer uma retirada da água, porque a água, normalmente, ela carrega o sal junto, uma substância atrai a outra, e a água, o sal e a temperatura elevada, elas promovem um alto processo de corrosão. E isso aí na refinaria é, danifica as tubulações, os processadores, para gerar os derivados.